Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos então aqui para mais um pré-aula da disciplina de cálculo de várias variáveis, tá? Então a gente vai dar continuidade ao estudo das EDOs de primeira ordem, né? Então na aula passada a gente conversou sobre as equações diferenciais de primeira ordem separáveis, né? Vimos quais são os tipos de EDO, né? Classificação por questão de ordem, e também pela questão de serem lineares ou não lineares, tá? O nosso estudo ele vai ser pautado até equações diferenciais de segunda ordem, tá? Com coeficientes constantes, nos quais a gente vai começar a conversar sobre eles no nosso momento síncrono, tá? E também trabalhar mais um pouquinho dessa questão dessas equações que a gente vai ver aqui no pré-aula, tá? Então, mas antes disso, né, ficou faltando um exercício, né, um exemplo para vocês das equações diferenciais separáveis, que era um probleminha de aplicação, né, mas que não requeria modelagem, tá? O modelo ele já vinha pronto, tá? No final dessa pré-aula eu já quero trazer alguns problemas relacionados à modelagem para vocês, tá? Então, o preço de venda de certa máquina descreve em um período de 10 anos segundo uma taxa que depende do tempo de uso da máquina, tá? Quando a máquina tem T anos de uso, a taxa de variação do seu valor é dado por 220 vezes T menos 10 reais por ano, tá? Expresse o valor da máquina como função do tempo de uso e do valor inicial, tá? Se a máquina valia originalmente 12 mil reais, quanto valerá quando tiver 10 anos de uso, tá? Então, o primeiro ponderamento que nós temos aqui, tá, é descrever então essa equação. Então, a gente pode dizer que o diferencial do valor da máquina, vou estar representando pela letra V, tá? O diferencial do valor da máquina em relação ao diferencial de tempo, tá? Então, o preço da máquina em relação ao tempo vai ser dado por esta expressão, né? 220 vezes T menos 10, tá? Essa equação ela já está, de certa forma, apresentada para a gente de forma separada, tá? Então a gente vai aplicar as integrais aqui, simplesmente, tá? Lembrando que neste caso nós temos uma condição inicial, né? Onde que o valor originalmente da máquina era de 12 mil reais, ou seja, o valor da máquina no tempo zero, né, 0 anos, era igual a 12 mil. Tá? Essa é a nossa condição inicial. Tá? Fazendo a separação das variáveis, a gente vai então ter que dv é igual a 220 vezes t menos 10 dt, né, diferencial em tempo. Aplicamos as integrais de ambos os lados da nossa equação, lembrando que aqui nós temos 1, né? A integral de 1 em relação a dv é o próprio v, que é o caso o valor da máquina em função do tempo. 220 é uma constante, a gente até pode colocá-la fora da integral pela propriedade das integrais, tá? Então 220 que multiplica a integral de t menos 10, que é, no caso, t ao quadrado sobre 2 menos 10t mais a constante de integração c. Tá? Podemos trabalhar com essa expressão e teríamos então que v seria 220 vezes t ao quadrado dividido por 2, que seria então 110 tempo ao quadrado. 220 menos 10, o que seria menos 2.200t mais a constante, né? O que nos gera aqui uma função do segundo grau. Tá? Chegamos nessa expressão. Agora, sabendo então que, né,
para tempo igual a zero o valor é 12.000, eu posso calcular o valor dessa constante. Então nós temos que 12.000, que é o valor da máquina, vai ser igual a 110 vezes zero ao quadrado, menos 2.200 vezes zero, mais a constante. Ou seja, a nossa constante, que é o valor inicial da nossa máquina, é de R$12.000. Tá? Então a gente consegue determinar que a nossa expressão V ela vai ser igual, ou o valor da venda da máquina vai ser dado por 110 vezes t ao quadrado menos dos 2.200 vezes t, mais, no caso, o custo ou o valor inicial, que é de 12.000. Tá? Então temos aqui a expressão que dita o valor do valor da máquina em relação ao tempo. Tá? Como ele quer para 10 anos de uso, tá? A gente vai estar calculando o valor para 10. E nesse caso teremos 110 vezes 10 ao quadrado, que são 100, menos 2.200 vezes 10, mais os 12.000. Tá? Então nós temos que o preço de venda daqui a 10 anos da nossa máquina, ela vai ser de, não deixei a calculadora no ponto, ok, vamos sem calculadora, 110 vezes 100, vamos então dar para a gente aqui 11.000, menos 22.000, 22.000, mais os 12.000, que era o valor inicial. Tá? Então nós temos 11.000 mais 12.000, vão dar 23.000, menos os 22.000, nós teremos então o valor de venda de R$1.000. Tá? Ou seja, uma máquina que inicialmente custava R$12.000, através desta taxa de variação fornecida, né, do valor de venda em relação ao tempo, ela vai passar a valer apenas R$1.000. Tá? Gente, esse vídeo fica por aqui e eu volto no próximo para começar então a abordar as equações diferenciais de primeira ordem de não separáveis. Ok? Grande abraço e até daqui a pouco. Fui!